Como disse no início da missa, nós estamos acompanhando o profeta Amós, um dos primeiros profetas escritores de Israel, como também disse, mas não tinha dito um detalhe. No tempo do Antigo Testamento, da profecia do Antigo Testamento, nós tínhamos diversas categorias de profetas. Um dos maiores estudiosos dos profetas é o Alonso Shekel. Ele tem um livrinho, uma coleçãozinha chamado Profetas, tem Profetas 1, Profeta 2, e ele observa essa categoria que eu não apresentei ainda. Além da categoria de profetas escritores, profetas não escritores, entre outras, tem uma categoria que eu acho que vai nos ajudar muito a gente adentrar na compreensão da palavra de hoje, que é a diferença entre profetas profissionais e profetas carismáticos. O que eram os profetas profissionais? Aqueles homens que herdavam a profecia em geral dos seus pais, e esses homens geralmente profetizavam, eram funcionários públicos, eles eram funcionários do rei e profetizavam, claro, mantidos pelo rei. Não preciso dizer que a profecia dos profetas profissionais nunca era em desacordo com uma decisão do rei. Então, eles sempre confirmavam com a profecia deles: o Senhor confirma aquilo que o rei fez. De acordo com o oráculo do Senhor, a decisão do rei, a vontade dele para nós, daí por diante, né? Começaram a surgir em Israel, em oposição a esses profetas profissionais, filhos de profetas, de linhagem profética, os chamados profetas carismáticos. O que são os profetas carismáticos? Aqueles homens que tinham outra vocação de origem, pastores, agricultores, não eram filhos de profetas, não eram de linhagem profética, mas o texto diz: chamados por Deus, deixa isso aí e vamos para uma outra situação. Chamados por Deus para a profecia, tanto que nestes profetas carismáticos, sobretudo nos escritores, a gente observa que sempre há o relato da vocação do profeta. E na vocação do profeta tem sempre essa característica interessante. Um dado momento, Deus entra na vida dele e diz: olha, deixa o que você está fazendo aí, deixa as ovelhas, deixa o barco, deixa o campo e vamos profetizar. Então são homens escolhidos por Deus para o exercício da profecia, e não que tenham herdado a profecia vitaliciamente, né, de seus pais. Naturalmente, a profecia dos profetas carismáticos nem sempre coincidia com ou confirmava, ou corroborava a vontade ou a decisão do rei. Muitos desses profetas carismáticos, inclusive, foram lá denunciar, no caso de Elias, que a gente acompanhou recentemente, é o caso de Natã com Davi, profetas que foram lá diante do rei e disseram: o que você fez foi injustiça, está errado, você foi injusto com fulano, você foi injusto com fulano. A gente acompanhou recentemente o caso de Elias, que foi lá denunciar o rei pela injustiça cometida com um funcionário dele, que tinha uma vinha pequena que ele queria, e aí com a mulher ele armou para matar o camarada e o profeta Elias foi lá e disse: ó, está errado, você foi injusto. O mesmo aconteceu, por exemplo, com Davi, né? Com Urias, que Davi arrumou um jeitinho de matar Urias para ficar com a esposa de Urias. O profeta Natã foi lá e disse: ó, está errado, você foi injusto. Então os profetas carismáticos não estavam a serviço do rei, eram homens livres, que estavam a serviço do povo. Amós é um desses profetas carismáticos. E a profecia de Amós, que nós estamos acompanhando nesses dias, tem essa característica de denúncia de que o reino do norte, Israel, propriamente dita, a região do norte, estava sendo infiel, somente lá na Samaria, e que a infidelidade traria desgraça para eles. E a infidelidade deles tinha um nome muito claro: injustiça.
Israel não estava cuidando do indigente, dos mais pobres. A imagem utilizada segunda-feira por Amós foi muito interessante, né? Os pobres estão sendo tratados como quem tem o seu rosto arrastado no chão. Não está certo, disse o profeta Amós. Isso foi repetido ontem. Inclusive, a gente não teve missa, na terça-feira é dia de folga, mas teve aquela reflexãozinha que eu mandei de manhã, falando disso aí, né? E hoje, o profeta Amós acrescenta um dado interessante. Primeiro, ele diz assim, ó, onde há justiça, há vida. Onde há injustiça, há morte. Ele faz uma equação muito interessante, dizendo que justiça, vida e bem fazem parte de uma mesma linhagem, e injustiça, morte e mal fazem parte de uma outra linhagem. O injusto é mal. O injusto vive, cultiva, semeia, planta morte. O contrário vale para o justo. Além de apresentar essa equação, e ao apresentar essa equação, Amós questiona o seguinte comportamento lá no norte, sobretudo no santuário do norte, que a gente vai ver na leitura de amanhã, que Amós vai bater de frente direto com o santuário e o rei do norte. O santuário do norte ficava num lugar chamado Betel. O santuário do sul em Judá, lá em Jerusalém, na região de Judá, e do norte em Betel. Exatamente para esse povo do norte foi enviado Amós. Então, é sobretudo para o rei do norte, para o santuário do norte, que se dirige a crítica de Amós. Amós vai dizer o seguinte, ó, não agrada a Deus os cantos de louvores de vocês, não agrada a Deus os sacrifícios de animais, de touros, de frutos da terra que vocês ofereçam. Quem oferece a Deus um sacrifício que pensa ser espiritual, mas está na injustiça, tem as mãos sujas de sangue. Não tem condição de oferecer a Deus um sacrifício que o agrade, se esta pessoa está mergulhada na injustiça. Em outras palavras, Amós está dizendo que o sacrifício do injusto não agrada a Deus. Isso é duro, muito duro, né? Os atos de fé, nossa oração, os atos todos ligados à prática e à experiência da nossa fé, ficam viciados em sua origem, contaminados, qualquer possibilidade deles serem bons, se ele está sendo, no caso da oração, rezado por um lábio injusto, se ele está sendo praticado, no caso da ação, por mãos injustas. A equação de Amós é bastante dura, e não parece, mas nos fala muito ao coração, né? Que está dizendo assim, a injustiça vicia qualquer bem que a gente pensa poder estar realizando. A prática da injustiça contamina, vicia, azeda por dentro a estrutura da nossa fé, da prática da fé, do exercício da fé, seja em oração, seja em obra. Não sei se todo mundo acompanhou direitinho até onde o profeta Amós foi, mas ele foi muito duro. Em outras palavras, ele disse assim, ó, não adianta os holocaustos que vocês oferecem, as oblações, as cantorias, isso desagrada a Deus, porque a oração do injusto é mais estranha ao coração de Deus, segundo a compreensão de Amós, do que o silêncio do injusto. Porque o silêncio do injusto pode ter alguma coisa de arrependimento, mas o barulho do injusto em forma de oração,
de alguma forma revela que tem ali uma consciência anestesiada da injustiça que realiza, que acha que pode dignamente se colocar diante de Deus e apresentar os seus louvores, suas orações, mas ao mesmo tempo praticar a injustiça. Então existe uma, com licença do termo, né, uma neurose, uma duplicidade muito maior no injusto que oferece suas orações do que no injusto que cala. Quem entendeu, dá um ok para mim aí dá um ok aí se você estiver acompanhando pelo celular. Entendi, Padre Marcelo, pode continuar, só para eu saber se deu certo direitinho. Dá um ok se entenderam direitinho. Jesus no evangelho de hoje, deram ok aí? Alguém deu ok? Ninguém deu ok, socorro. Jesus no evangelho de hoje faz uma coisa muito interessante. Jesus está passando lá pela região dos Gadarenos e ele observa 2 homens possuídos por espíritos maus. Esses homens eram violentos. Jesus observa então que esses 2 homens eram atormentados por espíritos violentos, né? O interessante é que os próprios espíritos violentos, quando se colocam diante de Jesus, eles reconhecem em Jesus o Messias, hein? Eles dizem assim para Jesus: viestes aqui para nos arruinar, pelo menos nos deu o direito de entrar naqueles porcos ali, e aí pronto, acabou, né? Reconheceram o poder de Jesus, que eles não tinham que fazer diante de Jesus, e assim eles foram então, né? Jesus disse, ok, vão para os porcos. Eles foram para os porcos se atiraram do precipício, dali ao mar, enfim. Os cuidadores dos porcos testemunharam aquela cena. Estes homens foram libertados dos espíritos impuros, então o tormento lhes deixou. Mas quando eles levaram a notícia do bem que Jesus tinha realizado pelos 2, o bem que Jesus realizou não foi muito bem compreendido. Eles disseram para Jesus assim, ó, não entre na nossa cidade, não queremos você aqui. Eu só posso enxergar aí 2 razões, e está aí mais uma coisa na minha lista do Só Lá no Céu, que se a gente for para lá, vai saber esclarecer. Por que aquela turma não quis Jesus lá? Letra A. Não quiseram Jesus lá porque, ao entrar naquela cidade, com a presença assim tão forte, né, do mal, da injustiça, Jesus colocaria as coisas em ordem, e a turma não queria que a coisa ficasse em ordem. Letra B. Às vezes nós somos incompreendidos na prática da justiça e no bem que nós fazemos, né? A gente pensa estar, e em consciência, e diante de Deus de verdade, está realizando bem, e não está sendo bem compreendido, está sendo até hostilizado no bem que a gente faz. Porque é inegável que Jesus fez um bem enorme àqueles 2 homens. E por que não poder entrar na cidade? Alguém que veio e que faz o bem, por que não estar conosco, né? Nós conhecemos histórias assim, claro, né? De pessoas que fazem o bem e que não são recebidas, não são compreendidas, não são. O profeta Amós também não foi muito bem compreendido na firmeza do anúncio dele, mas ele fazia um bem enorme, porque ele queria evitar a tragédia futura de Israel, que acabou acontecendo porque eles não deram ouvidos à profecia de Amós, pelo contrário, botaram Amós para fora da cidade, expulsaram Amós. Porque Amós ainda diz no texto de hoje, quem sabe, se vocês reparam a injustiça e fazem a justiça, o Senhor não volta atrás e as coisas se acertam, né? Quem sabe a justiça não traga a paz, porque a injustiça só vai trazer para vocês a divisão e a desgraça e a ruína. Então, penso que a palavra de hoje talvez nos ajude a entender de uma forma ou de outra que às vezes a justiça custa caro. Às vezes a gente é incompreendido, mas a justiça é sempre bem, a justiça é sempre vida e a justiça é sempre paz.
Vou aproveitar para mandar um abraço para todos os advogados, juízes, todos aqueles que estão, de alguma forma, na gestão da justiça, da aplicação das leis, que esse princípio da paz e do bem esteja sempre a nos inspirar, mais do que qualquer outras questões. Também mandar um abraço e o meu desejo a todos aqueles que se sentem neste momento, ao nos ouvir, de alguma forma injustiçados. Se não há possibilidade da justiça humana se estabelecer, que a justiça divina, que o nosso povo diz que pode até tardar, mas nunca falha, se estabeleça entre nós. Desejo a todos que a palavra de hoje seja para a gente uma excelente oportunidade para refletirmos acerca da justiça ou da injustiça que tenha se estabelecido, esteja se estabelecendo em nossa vida e nos nossos relacionamentos. Vamos acompanhar nossa procissão e o nosso